Olá, família, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um breve entendimento do Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho que revela a nossa condição e a nossa posição diante do Eterno. Queridos, nós vamos meditar num texto aqui e eu gostaria de, antes de ler alguns textos, falar a razão pela qual eu estou falando sobre este assunto. Em outros vídeos eu falei sobre as razões pelas quais eu não acredito na Trindade, tá? É sabido, pelo menos das pessoas que já procuraram conhecer a história, que a doutrina da Trindade ela foi decidida em concílios católicos, ok? Levou-se alguns séculos para ser confeccionado, para ser uma doutrina, entre aspas, porque a Trindade, como doutrina, ela é cheia de falhas. Porém, ela foi institucionalizada e, uma vez institucionalizada, se tornou um dogma, ok? Que não pode ser, digamos assim, questionado. Todas as pessoas que questionaram a doutrina da Trindade sofreram duras penas, ok? Inclusive, existe um relato histórico de uma pessoa que publicamente se opôs à doutrina católica e foi queimado vivo por um grande teólogo venerado por muitas pessoas, e eu vou dar o nome aqui porque a história está aí para comprovar. E o cidadão é o João Calvino, entendeu? João Calvino mandou prender e queimar este cidadão por conta de suas ideias contrárias à doutrina católica chamada de Trindade. Então, assim, graças ao nosso Deus, que nós não estamos na Idade Média, estamos num período em que temos a liberdade, por enquanto, de expor os nossos pensamentos, nossas convicções, fundamentadas não somente na história, como também no Evangelho, ok? Então, nós vamos estar falando aqui sobre Jesus ressuscitado. Quem ressuscitou Jesus? Será que, como ele é visto como Deus, entre aspas, em toda a sua plenitude e totalidade, porque a doutrina da Trindade diz que Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus, e o Espírito Santo também é Deus, ok? Da mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma divindade e por aí vai, né? Só que não, ok? A Escritura mostra uma outra face da história. Porém, nós queremos falar sobre o Cristo ressuscitado. Quem ressuscitou Jesus? Jesus foi ressuscitado por quem? Esta é a pergunta. A Escritura vai dizer muito bem claro que ele foi ressuscitado por alguém. Alguém que estava acima dele. Alguém a quem o próprio Jesus se referiu chamando-o de Pai e dizendo que não havia ninguém como ele, que o Pai era maior que que tudo que ele fazia porque o Pai tinha lhe dado autoridade, né? E por aí vai. Pai a quem Jesus adorou. Você sabia que Jesus adorou o Pai? Está lá em João capítulo 4, ok? Ou seja, que Deus é esse da mesma magnitude, com a mesma essência, com o mesmo poder, e se submete a um Deus que está acima dele. Então ele não é da mesma essência, não é da mesma da mesma com o mesmo poder, com a mesma autoridade e por aí vai. Não é. Tudo que Jesus possui
ele recebeu de alguém maior do que ele. É isso que diz a Escritura. Qualquer coisa que é dita fora disso, meus amigos, é conversa para boi dormir, beleza? O meu objetivo aqui é fazer você pensar sob a luz do Evangelho, beleza? Então vamos lá, querido. O que Pedro disse acerca deste assunto? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 23 a seguir. Verso 23 diz assim: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês quem? Os judeus, porque Pedro está falando com os judeus, acerca de Jesus, aquele que foi entregue, aquele que foi crucificado e morto, beleza? Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Verso de número 24. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Vamos para o versículo de número 32. Aqui, 32. Olha só. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Versículo de número 33. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e, conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo. Paramos aqui, meus amigos. A terceira pessoa da Trindade foi dada para Jesus. Como entender isso? Como entender este negócio aqui? Olha só que coisa. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Senhoras e senhores, permitam-me dizer uma coisa. O Espírito Santo é muito importante nós entendermos isto. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, sob a ótica israelita, sob a ótica judaica, é o próprio Eterno. Ok? É o próprio Eterno. Ele é o Espírito Santo. Beleza? Ele é o Espírito Santo. Uma outra coisa que é necessário falar aqui. Esse texto aqui gera confusão. Por que gera confusão? Primeiro, se o Espírito Santo, conforme o que diz a maioria, é a terceira pessoa da Trindade, essa pessoa foi dada para Jesus? Como entender isso? E como seria o entendimento real deste versículo aqui? Eu vou me basear naquilo que eu já entendo, porque por algumas vezes eu tive a oportunidade de ler um texto a partir de uma versão judaica, a partir de uma versão israelita. O sentido real seria: o Pai lhe deu do seu Espírito. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu do seu Espírito. Por quê? Porque o Pai é o Espírito Santo. Então, Espírito na Escritura possui muitos significados, dependendo do contexto. Dependendo do contexto, Espírito, ruach, no hebraico, ou pneuma no grego, dependendo do contexto, pode significar poder, essência, virtude, vento, hálito, vida, vigor, inspiração, uma série de significados. Essa expressão ruach do hebraico ou pneuma do grego pode ter estes significados. Ou seja, o Pai lhe deu do seu Espírito. Ora, se o Pai é santo, o seu Espírito é santo, a sua natureza é santa, o seu poder é santo. Você consegue entender?
Em um outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Corporalmente falando, em Cristo está depositado toda a plenitude da divindade. De que divindade Paulo estava falando? Do eterno. Ou seja, o Pai lhe deu da sua essência, do seu poder, de sua majestade, de sua natureza divina. O Espírito foi dado a Jesus. E esse Espírito é proveniente do eterno. Rua HaKodesh, Rua Kadosh, Espírito Santo. Vocês conseguem entender, meus amigos? Já estamos partindo aí dos 10 minutos. Vamos ler um outro texto aqui rapidamente. Olha só que coisa incrível. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Capítulo 10. Do verso 37. Verso 37. Vamos lá, verso 37, 37, 37. Aqui. Pedro na casa de Cornélio, ele vai falar uma coisa interessante. Olha só, a partir do 36. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A mensagem do evangelho primeiramente foi dada a Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Verso 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então não tem como o Espírito Santo ser uma terceira pessoa. Não tem como. É o próprio Pai. É o próprio Eterno. Ora, se o Espírito Santo é uma terceira pessoa, como ele poderia ser usado para ungir alguém? Porque o texto diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. E se você conhece os textos que falam sobre unção, do que se tratava a unção? Era um derramar sobre uma pessoa. Então o Pai derramou do seu Espírito Santo sobre Jesus. É isso que o texto está falando. Verso 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Então, senhores, este era o testemunho dos apóstolos. Ok? Este era o testemunho dos apóstolos. Então, o Pai ressuscitou Jesus. O Pai derramou do seu Espírito sobre Jesus. O Pai deu o Espírito a Jesus, da sua plenitude, do seu poder, da sua essência, da sua natureza divina. Se Jesus é porque o Pai o fez assim. Beleza? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, já estamos encerrando. Capítulo 15, versículo 14 e versículo 15. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos ler a partir do 13. Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês também têm é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Então não havia esse negócio de dizer que Jesus, que a segunda pessoa da Trindade ressuscitou, porque para alguém ser Deus da mesma plenitude do Eterno,
ele tem que fazer as coisas independente do Eterno. Mas não é isso. A Trindade não respeita a hierarquia. Não respeita a hierarquia. Jesus nunca disse que ele era da mesma essência que o Pai. Ele nunca disse que era da mesma natureza do Pai. Ele nunca disse que ele era tão Deus quanto o Pai é. Ele nunca disse isso. Ele sempre deixou claro que ele era o Filho de Deus. É isso que diz o texto. Para concluir, Deus ressuscitou com o poder do Espírito. Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1. Já estamos partindo para o final. Versículo de número 2 a seguir. Vai dizer assim: Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, o poder do Espírito Santo, o Pai ressuscitou Jesus com o quê? Com seu Espírito, com seu poder, com a sua potente mão, e por aí vai. Ou seja, se você não entende isto aqui, você vai dizer que quem ressuscitou Jesus não foi nem o Pai, foi a terceira pessoa da Trindade, foi o Espírito Santo. Porque há uma confusão muito grande na mente das pessoas em relação a este assunto. Queridos, os judeus não eram trinitarianos, ok? E nem tampouco unicistas, eles eram unitaristas. Eles criam apenas em um único Deus, assim como os apóstolos, assim como a igreja do primeiro século, assim como o próprio Jesus. Ok? Como você pode dizer isso, irmão Rogério? Vamos ler aqui uma coisa interessante para encerrarmos este vídeo. Livro histórico de João, versículo de número 1 vai dizer: Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. O Pai deu a Jesus toda a autoridade. Então o Pai é a autoridade suprema, senhores. Aí vai dizer: Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto. Versículo de número 3, a parte B. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cadê a terceira pessoa da Trindade aqui? Cadê? Se o texto só apresenta duas pessoas. Cadê, senhores? O próprio Jesus sabia do que se tratava o Espírito Santo. Então, meus amigos, este foi o vídeo para a nossa meditação. Que Deus possa abrir o entendimento das pessoas, principalmente das pessoas que ainda não entenderam sobre este assunto. Eu tenho certeza absoluta que você, a partir do momento que você começar a ler a Escritura com responsabilidade, esses textos aqui já não serão mais vistos com esse misticismo religioso que é apregoado ao longo dos séculos, beleza? Um abraço a todos, fiquem todos na Shalom do Pai.